Fala galerinha, belezinha? Mais uma vez estamos aqui, não é mesmo? E dessa vez para falarmos aí do capítulo 8, que é a chegada da família real portuguesa e a emancipação política do Brasil. Exatamente. Conteúdo novo, capítulo novo, não é mesmo? Então pegue lá seu livro, né? Abra lá no capítulo 8, página 138, que você já pode começar a leitura aí para entender melhor, né, após a nossa aula de hoje, obviamente. Beleza? Bem, antes de mais nada, galerinha, queria ressaltar aí que é extremamente importante nesse período de quarentena nós mantermos o ritmo de estudos. E para nós mantermos o ritmo de estudos, é extremamente importante que nós tenhamos, né, o hábito diário, ok? Então tenho certeza que todos vocês aí estão seguindo esse hábito diário de acordo com as suas disciplinas, beleza? Em relação à história, o professor Rafael Nascimento, né, é responsável pela frente de história do Brasil. Mas percebam que há uma sequência lógica para o nosso conteúdo. Quando nós falamos de rebeliões na América Portuguesa, de certa maneira nós estamos falando de uma certa crítica, né, ao sistema colonial português, ok? Percebam que está de certa forma relacionado ao tema de hoje, que é exatamente a chegada da família real portuguesa no Brasil. Bem, antes de mais nada, né, eu quero deixar aqui em destaque dois meios que vocês podem entrar em contato comigo. Exatamente. Não é mesmo? Eu sei que muitos podem ter várias dúvidas, né? E eu preciso dessas dúvidas de vocês. Na verdade, eu preciso que vocês, né, transmitem essas dúvidas para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida sobre o conteúdo já abordado. Não é mesmo? Claro, nós vamos sempre revisar, nós vamos sempre fazer alguns exercícios, mas é extremamente importante, né, para mim ter esse retorno de vocês. Professor, quais são as maneiras que eu posso entrar em contato com o senhor, né, nesse período de quarentena? Galera, primeira, o e-mail, né? Meu e-mail está aí disponível, rafaelnascimentogomes@gmail.com. Beleza? 24 horas praticamente eu estou usando o e-mail, é muito prático. Alguns alunos inclusive já entraram em contato, né, comigo para tirar algumas dúvidas. Muito prático, no mesmo momento eu respondo vocês, pode ter certeza. Beleza? E um outro aí que eu não conhecia até então, né? Frente a essa situação, acabei criando uma nova rede social, é um Instagram. Né? Então, qualquer dúvida, só me seguir lá, rafaelnascimento.is, né? E eu vou fazer de tudo para respondê-lo quanto antes. Belezinha? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer questão, não hesite. Pode sim entrar em contato comigo. Beleza, galera? Estou aqui com o maior prazer, né, com maior vontade de encontrá-los novamente. Enquanto isso, né, façamos de maneira virtual. Beleza? Bem, esse tema é extremamente sensacional. É extremamente curioso, fascinante. Eu particularmente gosto muito desse nosso conteúdo. Antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu tenho que apresentar para vocês, né, o livrinho aí que vocês, alguns já até começaram a ler, outros já têm conhecimento dessa obra. É o livrinho que a gente vai discutir nas próximas aulas. Professor, é um livrinho bem curtinho, tem 84 páginas, né? E como que nós vamos fazer essa divisão, galera? Eu vou dividir esse livrinho curtinho, né, em discussões nas próximas semanas. Então nós teremos essa primeira semana, né, para nós lermos essa primeira parte, parte 1, no tempo do vice-rei, e nós teremos a segunda semana, né, à frente, a semana do dia 27 ao dia 30 de abril, para nós discutirmos a parte 2, no tempo do rei. Vocês verão, galera, que é um livrinho curtinho, mas uma leitura até interessante, né, a partir do enredo aqui presente. Então, é um romance, né, que se passa no Rio de Janeiro de 1808, quando a família real portuguesa, né, chega aqui no território brasileiro, e tem dois personagens aí em destaque que vocês vão conhecer. Beleza? Não vou falar mais da obra, porque nós vamos discutir nas próximas aulas. Combinado, galera? Ler é bom, né?
Tenho certeza que vocês estão lendo bastante nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. Tanto é, uma vez que o nosso livro é curtinho, se você terminar rapidamente, tenho certeza que vocês farão isso. Eu tenho aí mais 2 sugestões para vocês. Não são 2 sugestões quaisquer, são 2 mega sugestões. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, né, o livro do grande jornalista, mas um grande historiador por meio dessa obra, 1808, né, um livro do Laurentino Gomes. É um livro fascinante, né? Você devora ele rapidamente porque, de uma forma muito cômica, muito divertida, ele retrata, né, como era o Brasil do início do século XIX. Ele retrata como os portugueses vieram para o território brasileiro, por que as mulheres, por exemplo, tiveram que ficar carequinhas, não é mesmo, nessa trajetória. Enfim, são várias curiosidades fabulosas. Recomendo demais. Uma leitura muito prazerosa. Não é uma leitura chata, né? Não é uma leitura tediante. Muitas vezes o livro de história tem, né, um pouco disso, mas essas leituras são fabulosas. Não é à toa que eu estou recomendando para vocês. E bem, para quem gosta, né, de história em quadrinhos, não poderia deixar de falar dessa fabulosa obra Dom João Carioca, a corte portuguesa chega ao Brasil. Não é mesmo? É uma história em quadrinhos fascinante, galera. Fascinante. Olha a representação de Dom João VI aí, né? É uma obra que eu particularmente gosto bastante. É basicamente o mesmo conteúdo da corte chegou, mas de uma forma em quadrinhos, não é mesmo? Para quem gosta, fica aí a sugestão, né, já para quarentena. Uma obra fascinante, ok? Bem, para efeito de curiosidade, tem uma obra importantíssima também que eu estou lendo e estou gostando. A gente vai falar melhor nas próximas aulas, que é do professor e historiador Jurandir Malerba, A Corte no Exílio. Civilização e Poder no Brasil às vésperas da Independência, 1808 a 1821. Nossa, professor, por que quando nós falamos desse período a gente fala, né, de independência do Brasil? Galerinha, percebam que são temas correlatos, são temas que estão muito próximos. Uma vez que a chegada da família real portuguesa no Brasil vai ter um grande impacto para o processo de independência ocorrido lá em setembro de 1822. Percebam que estão interrelacionados, ok? Mas antes disso, nós precisamos revisar pequenas coisinhas, ok? Nosso momento de déjà vu, vocês se salvaram, não é mesmo? Do momento de déjà vu, mas eu vou apresentá-lo. Percebam que aquelas relações entre Brasil e Portugal, né, desde o início da colonização, se caracterizavam pelo pacto colonial, se caracterizavam pela aquela ideia de exclusividade colonial em que o Brasil deveria, não é mesmo, seguir os desejos e os comandos da coroa portuguesa. No entanto, como nós vimos no capítulo anterior, quando nós falamos das rebeliões na América Portuguesa, nós vimos que essas relações entre a colônia e a metrópole não foram marcadas por amizades, não foram marcadas por certa passividade. Nós vimos, não é mesmo, que houveram diversas rebeliões, diversos conflitos desde o século XVII ao longo do século XVIII. Nós destacamos, então, revoltas não separatistas e revoltas separatistas. Percebam que as não separatistas não queriam se separar, né, da metrópole portuguesa, no entanto, criticavam alguns elementos desse pacto colonial, como a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas. E já as revoltas separatistas, aquelas influenciadas pelas ideias iluministas, pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, não é mesmo? A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, elas sim, né, elas propunham uma separação, uma ruptura com a metrópole. Tanto é que elas queriam instaurar
repúblicas, né, uma nova forma de governo ali naquela região. Então percebam que essas rebeliões, de certa maneira, significam um questionamento àquela ordem colonial, um questionamento ao chamado Pacto Colonial. Beleza? Isso é importante para a gente entender o processo de independência mais adiante. Combinado? Muito bem. Bem, já que nós vamos falar da chegada da família real portuguesa no Brasil, nós precisamos entender, sim, mais uma vez, né, as consequências e o impacto da Revolução Francesa para além da França. E daí eu trouxe para vocês um quadro super importante, super famoso, é o quadro La Liberté guidant le peuple, né, a liberdade guiando o povo, do Eugène Delacroix. É um quadro de 1838, salvo engano, né, mas que retrata exatamente ali o processo da Revolução Francesa de 1789 a 1799. Né, que é um processo revolucionário. Mas esse processo revolucionário, liderado pela burguesia, vai ter como resultado, né, final a ascensão de um carinha chamado Napoleão Bonaparte. Não é mesmo? Napoleão Bonaparte era um militar muito esperto e muito habilidoso em alguns conflitos que muito rapidamente foi ganhando uma grande popularidade. Então, é esse carinha chamado Napoleão Bonaparte que vai assumir, né, a liderança do consulado, um dos processos da Revolução Francesa. Se vocês ainda não viram, com certeza vocês vão estudar isso detalhadamente com a professora Janaína, tenho certeza disso, não é mesmo? Então, a partir de 1804, por exemplo, Napoleão, né, ele se torna imperador da França. E como imperador da França, ele vai buscar, né, como objetivo máximo do seu governo a expansão territorial. E uma expansão territorial que faça a França o maior império da Europa. Essa era a ambição de Napoleão Bonaparte, galera. Então percebam que, mais uma vez, um fator externo influencia, de certa maneira, a história do Brasil. Não determina, não é mesmo? Isso é importante destacar, mas influencia muitas vezes até decisivamente. Ok? É importante na história sempre termos uma visão mais complexa dos acontecimentos e dos fatos históricos. Então percebam que muitas vezes um acontecimento externo pode sim influenciar um acontecimento interno, como nós vimos agora. Ok? Então percebam que a partir do momento que Napoleão Bonaparte, né, como está bem ilustrado aí na figura, assume o poder na França, ele vai buscar de tudo para fazer com que a França se torne a grande potência da Europa. Mas, obviamente, vai ter concorrência, não vai ser nada fácil. Então não se esqueçam, como vocês já viram, e isso eu tenho certeza que vocês já estudaram com a professora Janaína, né, desde 1760, mais ou menos, nós tínhamos uma Inglaterra muito poderosa, sobretudo economicamente, não é mesmo? Mas a partir desse poder econômico, ela vai se tornando também uma grande potência militar, a famosa Rainha dos Mares. Então, nós podemos dizer que a Inglaterra era a oficina do mundo, né, uma fábrica do mundo, na verdade, por conta da Revolução Industrial, a pleno vapor se transformava nessa potência econômica, mas ao mesmo tempo, não é mesmo, uma grande potência militar. Então percebam que a França vai rivalizar diretamente com a Inglaterra, galera. A Inglaterra é uma grande potência no século XVIII e início do século XIX, ok? Então percebam que essas duas potências vão disputar a hegemonia europeia, no controle ali do poder mundial, ok? É nesse contexto, por exemplo, que Portugal e o território brasileiro, a América Portuguesa, né, se inserem aí. Percebam que, frente a essa grande ameaça da Inglaterra, o que Napoleão Bonaparte, o imperador da França, né, do Império Francês, vai fazer? O famoso bloqueio continental. O bloqueio continental, na verdade, foi uma estratégia em que Napoleão Bonaparte encontrou para isolar a Grã-Bretanha. Uma vez que a Grã-Bretanha, como vocês podem bem ver no mapa, era uma ilha. Então, uma forma de você isolar a Inglaterra era por meio desse bloqueio continental, ou seja, você proibir que qualquer
outra nação estabelecesse relações comerciais com a Inglaterra. Você precisa isolá-la, você precisa enfraquecê-la. Esse era o objetivo de Napoleão Bonaparte. Mas precisamos nos lembrar. Galerinha, se a Inglaterra ela é uma grande potência econômica, se ela é a oficina do mundo, obviamente ela, né, exporta muitos produtos para diversos países. Inclusive, muitos países dependem da Inglaterra economicamente. É a principal parceira comercial. Exemplo disso, Portugal e Espanha, os famosos países ibéricos, principalmente Portugal. Então nós veremos que muitos desses países, né, ficarão numa famosa situação delicada, não é mesmo? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, né, Portugal vai ser obrigado a arriscar a manter as relações econômicas. Napoleão estava blefando ou não? Né? Vai pagar para ver. E ele não estava blefando, ok? Ele vai invadir Portugal. Então, nesse processo, né, de ruptura com o bloqueio continental, os portugueses, frente à invasão napoleônica, vai fugir, né, do seu próprio país, de Lisboa, que era a capital do Império Português. Mas, fugindo de Lisboa, que era a capital do Império Português, para onde nós vamos? Assim vai pensar a família real portuguesa. Uai, para a nossa grande colônia nos trópicos. Qual é a grande colônia nos trópicos, galera? América Portuguesa, Brasil, exatamente. Então percebam como que a história do nosso país está diretamente entrelaçada a esse contexto internacional da era napoleônica, ok? Percebam, portanto, como é extremamente importante nós compreendermos a frente de história do Brasil junto à frente de história geral com a professora Janaína, belezinha? Então, por isso que é importante manter sempre os estudos e os conteúdos em dia, belezinha? Bem, então, o que a gente pode destacar? Nesse momento, frente à ruptura com o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal, como havia prometido. Quem desobedecer o bloqueio continental será atacado, será invadido. E daí os portugueses vão acabar fugindo de Portugal. No entanto, né, com grande receio, com grande medo dessa invasão, os portugueses vão contar com apoio da marinha inglesa, né? Os portugueses vão contar com o apoio da Inglaterra, exatamente. A Inglaterra vai escoltar a família real portuguesa até o Brasil. Obviamente, não é apenas bondade. Quando nós falamos de países, quando nós falamos de estados, não há favores, assim interesses. Percebam que esse ato de escoltar os portugueses saindo de Portugal, né, até o Brasil vai custar muito caro para Dom João, que até nesse momento era príncipe regente de Portugal e do Império Português, obviamente, porque a sua mãe, Dona Maria, né, que era conhecida como Dona Maria a Louca, ela não tinha capacidade intelectual, psicológica, intelectual para governar o seu reino. Então, seu filho, né, acaba assumindo esse governo, beleza? Então percebam que Dom João vai aceitar a escolta inglesa, né, e vai vir para o Brasil ali entre 1807, chegando à cidade de Salvador em janeiro de 1808, galerinha. Então, né, percebam como que a vinda da família real portuguesa para o Brasil está diretamente relacionada a esse evento. Bem, e por que esse evento é extremamente importante, não é mesmo? Bem, percebam que o bloqueio continental está associado à desobediência do bloqueio por Dom João, né, o príncipe regente
do Império Português, que vai gerar a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, que vai, por sua vez, fazer com que a família real portuguesa venha para o Brasil com a proteção da Inglaterra. Não é mesmo? E isso é muito significativo, galera. Por quê? A família real vindo para o Brasil estava significando o deslocamento do eixo político e econômico do Império Português de Lisboa para o Brasil. Não é mesmo? Eles chegam em janeiro de 1808 em Salvador e logo em seguida eles se dirigem para o Rio de Janeiro. Lembre-se que desde 1763 o Rio de Janeiro já era a capital, né, dali da colônia, ok? Da América Portuguesa. Então, percebam que a partir do momento que a coroa portuguesa sai de Lisboa e vem para os trópicos, para Rio de Janeiro, há o que alguns historiadores e algumas historiadoras chamam de interiorização da metrópole. A metrópole europeia de Lisboa, né, agora, na verdade, ela se interiorizou, ou seja, ela veio para uma colônia, né, experiência única, né, a coroa portuguesa vir para uma colônia. Então percebam que, chegando aqui, uma das formas que Dom João vai encontrar para conseguir apoio político e econômico é por meio de alianças. Alianças, sobretudo, com aquela elite do Centro-Sul. A elite de São Paulo, a elite do Rio de Janeiro, parte da elite mineira também, apesar, né, das divergências e da situação não muito amistosa e sim conflituosa desde as revoltas do século XVIII, principalmente a Conjuração Mineira. De toda forma, é por meio dessas alianças entre Dom João e sua corte, com as elites de São Paulo e do Rio de Janeiro, através de casamentos, de atividades comerciais e até mesmo concessão de cargos públicos, que ele consegue enraizar, né, e se consolidar e consolidar a sua administração aqui no Brasil. Ok? Um dos aspectos mais importantes e mais imediatos que Dom João assume ainda em 1808 é a famosa abertura dos portos às nações amigas. O que significava essa abertura dos portos, galera? Essa abertura dos portos em 1808 significava o fim do exclusivo comercial metropolitano e a liberdade para comerciar com outros países. Em outras palavras, significava o fim do famoso pacto colonial. Exatamente. Então percebam que a abertura dos portos, né, ainda em 1808, vai ser por meio de um decreto em que Dom João, né, ali o príncipe regente, vai permitir que Brasil, né, a colônia, estabelecesse relações comerciais com outras nações amigas, com outros países, não somente com Portugal. Então percebam que a lógica do sistema colonial, que é o pacto colonial, a ideia de exclusividade metropolitana, ela acaba com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E quando nós falamos nações amigas, nós estamos falando principalmente quem? Inglaterra. Exatamente. Os ingleses, galera. Percebam que com aquela escolta, né, das forças francesas napoleônicas, os ingleses tinham um grande interesse, sim, né, nessa imensa colônia nas Américas. Ok? Era um grande mercado consumidor, obviamente. Então percebam que quando nós falamos da abertura dos portos das nações amigas, os ingleses desde então são os mais beneficiados. Eu trouxe aí um trechinho dessa abertura dos portos. Olha só. Porquanto pela Carta Régia de 28 de janeiro próximo passado fui servido permitir aos navios das potências aliadas e amigas da minha coroa e a livre entrada nos portos desse continente. Ou seja, quem são, né, as potências aliadas e amigas da coroa de Dom João? Principalmente a Inglaterra. Belezinha? Bem, outro aspecto extremamente importante, logo após a abertura dos portos, é a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra,
que vai consolidar de vez a hegemonia inglesa no Brasil. Ok? Então percebam que as relações do Brasil com a Inglaterra ao longo do século XIX são extremamente importantes para nós compreendermos melhor, né, as relações socioeconômicas e culturais, políticas, obviamente, desse período. Ok? Então, por meio desse tratado de comércio e navegação com a Inglaterra, ficava ali assegurado grandes vantagens para a Inglaterra. Então percebam que, por meio desse tratado de comércio e navegação, o imposto de 15% para mercadorias inglesas favorecia a entrada, né, excessiva de produtos ingleses, uma vez que os produtos portugueses, né, os portugueses deveriam pagar uma taxa de 16% e outras nações 24%. Ou seja, os ingleses pagavam uma taxa menor, não é mesmo? Então, esses tratados de 1810, por exemplo, são chamados, por alguns historiadores, chamados tratados desiguais, uma vez que os ingleses, não é mesmo, tinham diversas vantagens em relação a outras nações. Então percebam que, em troca da proteção contra Napoleão Bonaparte, Dom João acabou prometendo essas vantagens comerciais à Inglaterra. Então, quando ele chega aqui, né, ele tem que assinar esse tratado de comércio e navegação. Ok? Há uma grande pressão inglesa, não é mesmo? E há um desejo também de Dom João VI, né, que ainda não tinha se tornado Dom João VI, porque ele não havia sido coroado, somente em 1816, mas só para facilitar, percebam que ele é de fato, né, o príncipe regente, é ele que governa. Quando ele chega aqui na cidade do Rio de Janeiro, profundas transformações ocorrerão na cidade, não é mesmo? Então, uma coisa extremamente importante, ele vai autorizar a criação de indústrias no Brasil. No entanto, uma vez que esses tratados de 1810 favorecem, não é mesmo, a entrada de diversos produtos ingleses, essa industrialização do Brasil, ela não se faz, ela não ocorre. Então percebam que um tratado de comércio e navegação com a Inglaterra vai atrapalhar o próprio processo de industrialização do Brasil, uma vez que o Brasil ele vai ser inundado com mercadorias que chegavam aos portos brasileiros, como tecidos, caixões, mortuários, ferragens, louças, né, pentes, além de produtos desnecessários, como carteiras para notas, no Brasil só havia moedas, né, ou vários outros produtos de luxo. Então percebam que quando Dom João autoriza a criação de indústrias no Brasil, ele não pensava exatamente no processo de industrialização do Brasil. Era, de certa forma, também para atender aquelas alianças políticas com a elite do Centro-Sul. Mas ele também estava ciente que o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra favorecia os ingleses, o que dificultaria também esse desenvolvimento da industrialização no Brasil. Ok? Então percebam que a abertura dos portos vai romper o pacto colonial e o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra vai consolidar a abertura dos portos, uma vez que a abertura às nações amigas era em especial para a Inglaterra. Ok? Percebam que estão interligados. E eu trouxe para vocês duas charges aí que retratam essas vantagens econômicas e comerciais dos ingleses. Por exemplo, o primeiro, né, diz aí o seguinte: quem morreu? Ninguém. São caixões importados da Inglaterra. Aí o outro carinha ali destaca: sem defuntos, é claro. Ou seja, era um período que estava entrando produtos ingleses em excesso, porque eram mais baratos, obviamente, né? Então a indústria brasileira não conseguiria competir com os produtos ingleses, nem mesmo os portugueses conseguiriam competir com os produtos ingleses. E a outra charge: viva a independência. Que isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês. Né? No processo da independência, percebo aí a importância da Inglaterra, sobretudo naquilo que nós chamamos de relações comerciais. A Inglaterra, portanto, teve diversos benefícios, diversas vantagens econômicas. De toda forma, galera, o que é importante destacar? Durante esse período que nós chamamos de administração joanina, que vai durar de 1808 a 1821, nós tivemos várias medidas importantes de Dom João VI aqui no Brasil. Ok? Até porque ele vai querer
modernizar o Rio de Janeiro, né? Eles são europeus, eles querem, né, se inserir naquilo que a Europa estava vivendo, estava se modernizando. Então nós teremos diversas mudanças na cidade do Rio de Janeiro para torná-la, né, uma certa capital do Império Português, mas com um teor mais moderno, mais civilizado, como muitos documentos da época demonstram. Então, por isso que Dom João VI vai criar a Biblioteca Nacional do Brasil, ele vai permitir a criação, né, de indústrias no Brasil, ele vai criar o Banco do Brasil, né, ainda em 1808, ele vai criar a divisão militar da Guarda Real, da Polícia da Corte, vai criar a imprensa, né, de imediato. Nós temos aqui algumas medidas importantes de Dom João VI no Brasil. Durante toda a estadia dele, o Rio de Janeiro ele recebeu uma série de melhorias, como ampliação da área da cidade, abertura de vias públicas e outros melhoramentos urbanos. Percebam que havia uma grande necessidade, sim, de Dom João VI modernizar e tornar aquela cidade cada vez mais moderna para receber a sua corte, né, a sua coroa portuguesa, uma vez que o Rio de Janeiro se tornava não somente a capital do Brasil, mas também a capital do Império Português. Lisboa vai ficar com muitos ciúmes, ok? Então percebam que era extremamente importante, por isso que ele vai criar a Imprensa Régia, né, que publicou o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, né, o Real Horto, que é o atual Jardim Botânico, vai ter uma grande influência dos jardins ingleses, né? Então percebam que eles querem se sentir civilizados, querem se sentir modernos. E, né, o modelo de civilização nesse momento vem da Europa. Não se esqueçam da influência cultural que os europeus, sobretudo os ingleses nesse momento, terão aqui no Brasil. Ok? Em 1810 nós temos a criação da Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, por exemplo. 1813, Real Teatro de São João. 1815, né, o Brasil vai ser elevado a Reino Unido junto a Portugal e Algarves, né, perdendo o estatuto jurídico de colônia, por exemplo. 1816 é um ano importantíssimo para a vida cultural. Nós vamos falar disso muito melhor mais adiante, né, com a vinda da missão artística francesa, além da criação da Academia Imperial de Belas Artes, que atualmente é a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E em 1818 nós temos aí a criação do Museu Real, o atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que infelizmente, como nós vimos anos atrás, 2018, salvo engano, pegou fogo. Não é mesmo? Uma grande tragédia aí que demonstra também a falta de política pública voltada para o nosso patrimônio histórico nacional, ok? Então percebam que esse período joanino de fato vai gerar profundas transformações para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro e também para a nossa história. Beleza, galerinha? Para sintetizar tudo isso, eu deixei aqui disponível para vocês um mapa mental, um esqueminha. Agora é a hora de você pausar o vídeo, dar uma olhadinha e conferir esse mapa mental. Beleza? Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios extremamente importantes. Galerinha, não se esqueçam de ler o livro, né? Não é mesmo? Esse livrinho, A Corte Chegou, para nós continuarmos a nossa discussão sobre o período joanino. E, obviamente, leiam também um capítulo do livro, curtinho, para que vocês tenham em mente aí melhor o que nós estamos discutindo, o que nós estamos abordando. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado. Né? Acho que nós estamos nos adaptando bem aí a essas mudanças, a essas necessidades. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, mande um e-mail para rafaelnascimentogomes@gmail.com ou, se preferir, pelo Instagram, só seguir lá e mandar, né, a mensagem para o professor, @rafaelnascimento.is, com H, não é mesmo, de história, que eu vou responder muito rapidamente. Galerinha, fique em casa, nos veremos em breve, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!